Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Eu sou o pastor Diego Trindade e para mim é uma grande alegria estudar a palavra do Senhor junto com você e com a sua família. Que bom que você chegou, que bom que você voltou, que bom que você está por aí. Hoje nós vamos estudar o estudo de número 10, os ritos da igreja. Já está com a Bíblia na mão? Se não, vai buscar, hein? Pega a tua Bíblia lá, porque eu já estou com a minha Bíblia aqui. Pega a tua Bíblia aí, pegou? Ah, maravilha. Agora vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, poderoso Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos entender um pouco mais da tua palavra. Então, por favor, Senhor, se faça presente neste lugar. Que o homem cale e que teu Santo Espírito fale. Fala conosco, Senhor, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Os ritos da igreja. E de forma bem específica, hoje nós vamos falar sobre o rito do batismo. O rito do batismo. Sabe quando duas pessoas se conhecem e as pessoas ali elas passam a gostar uma da outra? Sabe, todo dia você conversa com a pessoa, você sente falta da pessoa, você sente saudade da pessoa. E aí vocês começam a namorar, né? E um dia vocês decidem ali que querem viver o resto da vida juntos. O amor cresceu demais, né? O amor é lindo, né? Aí agora, sabe, de tanto gostar da pessoa, você compra uma aliança, né? Você ali, vocês fazem uma aliança, né? Vocês fazem uma aliança e depois vocês assinam papéis, né? E selam ali, através do casamento, o compromisso de vocês, a união, que vocês querem viver juntos para sempre e felizes também, né? Agora, com Deus é assim também. Quando você conhece a Deus, você se apaixona por Deus, quando você encontra Deus de verdade, você percebe ali o quanto Deus te ama e você também passa a amar a Deus, você quer viver com Deus para sempre. Você quer assumir um compromisso com Ele. E nós selamos esse compromisso com o nosso Deus através do batismo, né? Que maravilha. Então imagina, você está tão apaixonado, você ama tanto a Deus que você se batiza. Você entrega a sua vida para Ele por completo, né? E é interessante também que a gente confirma sempre, né? E constantemente essa decisão ali do batismo, nosso relacionamento de amor, através da cerimônia também da Santa Ceia. A Santa Ceia é como se fosse uma bodas, né, de casamento. Sabe quando você completa ali mais um ano, né? Tem bodas de algodão, bodas de madeira, bodas de prata, bodas de ouro, né? Então, a Santa Ceia é uma rememoração ali do sacrifício de Cristo e do seu compromisso que você teve com Ele também. Então é nessa oportunidade que você, mais uma vez ali, você confirma a sua decisão com Ele. Mas vamos falar de forma bem específica sobre o batismo hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Vou colocar aqui o estudo na tela. Pega a tua Bíblia aí e vamos estudar juntos. Primeira pergunta. Qual o significado bíblico do batismo? Qual o significado bíblico do batismo? Romanos capítulo 6, depois Colossenses capítulo 2. Romanos capítulo 6, versículo 3 e o versículo 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vamos ver o que diz agora em Colossenses. Colossenses capítulo 2.
Colossenses capítulo 2 versículo 12 diz: Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual você também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, qual o significado bíblico do batismo? Capacitação para nunca mais pecar? Falso, né? Morte para o pecado e sepultamento da antiga maneira de viver? Verdadeiro. Ressurreição para uma nova vida? Verdadeiro. Então, a palavra batismo significa mergulhar, submergir. Ela aparece 20 vezes no Novo Testamento. Então, quando uma pessoa ela se batiza, ela está ali confessando a sua fé publicamente. Ela está ali dizendo assim, ó, eu quero morrer para o pecado, eu quero nascer para Jesus, eu quero ter uma nova vida, sabe? Então, quando a pessoa ela desce ali nas águas, né? Quando ela é mergulhada ali totalmente, assim como Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão, aquela pessoa ali, ela está dizendo assim, ó, eu morri para o mundo e eu estou nascendo para viver por Cristo. Uau! Que lindo, hein? Que lindo. Então, é por isso que a Bíblia diz que é como se a gente estivesse morrendo e ressuscitando. Porque você, naquele momento, você mata ou você tira o império, né, do seu corpo ali da natureza carnal e você diz agora está nascendo em mim a natureza espiritual e eu quero que ela prevaleça. Eu quero entregar minha vida para o Espírito Santo e eu quero ser movido por ele. A segunda pergunta diz assim, ó, qual é a importância do batismo? Para que serve o batismo? João 3, João 3, 5 e depois Marcos 16, 16. João 3, 5. João 3, 5 diz: Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Então, veja, a Bíblia diz aqui de forma clara, né, que é importante sim nascer de novo. Que aquele que não nascer de novo, a Bíblia diz que não pode entrar no reino de Deus. Agora, quem crê e for batizado, a Bíblia diz que será salvo, né? Então, a Bíblia demonstra aqui que nós precisamos tomar essa decisão, né, do batismo. E essa deve ser uma decisão consciente, né? Nós, de fato, precisamos saber o que estamos fazendo, né? É uma decisão consciente e voluntária e exige um novo estilo de vida. Na Bíblia, a gente vai ver que nós precisamos seguir a vontade do Senhor, mas a Bíblia também vai nos falar aqui que nós precisamos fazer ali, né, ter pelo menos um entendimento de qual é a vontade dele, para que a gente possa de fato segui-la, para que a gente possa de fato segui-la. Então, ó, toda a divindade ela está envolvida ali na cerimônia do batismo, né? Quando Jesus ele foi batizado, né? A gente vê ali que o Pai falou: Este é meu filho amado, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e o filho estava ali sendo batizado. Quando nós somos instruídos ali, né, ao batismo, diz assim que é para nós, que é para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bênção! Então, essa é a instrução divina, né? Essa é a instrução divina. Então, a importância do batismo ela se faz porque ele é um pré-requisito ali para que a gente possa entrar no reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Você já foi batizado? O batismo igual de Cristo?
imergido, né, nas águas. Pense nisso. Agora, qual é o pré-requisito principal para o batismo? Eu quero ser batizado, então, mas qual é o pré-requisito principal? Atos. Atos capítulo 8, versículo 36 e 37. Atos 8, 36 e 37. Diz assim: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Filipe, eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uau! Então, qual é o pré-requisito, né? Qual é o pré-requisito principal para o batismo? É lícito se crer de todo o coração. Então, perceba, né? Para que a gente tome a decisão do batismo, é necessário sim crer em Jesus de todo o nosso coração, conhecer a Cristo, seus ensinamentos e aceitá-lo não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor também, como seu Senhor também. Então a gente vai perceber aqui que é fundamental essa consciência e entendimento da vontade de Deus. Na Bíblia a gente não vai encontrar base bíblica para o batismo de criança. Por quê? As crianças, elas ainda não têm uma decisão, ainda não têm consciência do que estão fazendo, né? Depender da idade. Então, imagina o bebê ali sendo batizado. Eu me recordo quando eu era novinho, eu fui batizado. Eu não passei pelo o batismo igual de Cristo, o outro batismo lá, né? Aquele batizado da outra igreja. E eu me lembro que o padre estava jogando água ali na minha cabeça e eu pensando assim, né? O que é que esse miserável tá jogando água aqui em mim? Eu não entendia nada, eu não estava entendendo nada, estava revoltado. Na verdade, eu nem queria estar ali. Então, veja, é, não foi uma decisão minha, foi uma decisão dos meus pais. Por isso que é necessário, sim, esperar um momento onde, de fato, aquela criança, aquele bebê, ele cresça, né? Aquela criança se torne ali um juvenil e chega à consciência de fato, querer entregar a vida a Jesus, viver a vontade do Mestre. É muito bonito quando um juvenil diz que eu aceito Jesus e ele quer entregar a vida para Jesus. Mas a gente precisa esperar sim que tenha-se ali a consciência, né? E de fato uma decisão pessoal e voluntária. Agora vamos para a próxima pergunta. Que cerimônia a Bíblia apresenta para aqueles que querem unir-se novamente a Cristo e a sua igreja? Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 5. Diz assim: aconteceu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, em que batismo vocês? Então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Foram batizados no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia depois no versículo 7 vai dizer que eram ao todo uns 12 homens.
Então veja, qual é a cerimônia que a Bíblia apresenta para aqueles que querem unir-se novamente a Cristo e sua igreja? Participar da Páscoa? Falsa, né? O rebatismo? Verdadeiro. Nenhuma falsa. Então, a Bíblia, aqui no livro de Atos, no capítulo 19, vai falar de uma experiência do rebatismo. Interessante isso, né? Esses 12 que a Bíblia diz aqui em Atos que foram batizados novamente por Paulo, eles já tinham sido batizados lá atrás. Agora eles conheceram uma nova verdade. Agora eles entenderam um pouco mais da vontade de Deus. E agora a Bíblia diz que eles foram rebatizados. Deu para entender isso aqui? Então, na Bíblia, nós encontramos aqui um momento onde houve uma cerimônia de rebatismo. Eles ali compreenderam um pouco mais da vontade de Deus. Talvez eles, no seu primeiro batismo, eles não tinham ainda entendido toda a vontade de Deus, né? E a sua palavra agora, eles entenderam ali e foram rebatizados. Então, se a pessoa ela se afasta dos caminhos do Senhor, ela quer se unir novamente à igreja, a Cristo, a Bíblia nos mostra aqui que existe sim o caminho do rebatismo, o caminho do rebatismo. A Bíblia diz que quando nós nos afastamos do Senhor, é como se a gente, é como se fosse um porco, né, que voltou à lama, um cachorro que voltou ao vômito. Imagina, é, a gente como se a gente tivesse limpado a casa ali para vir mais 7 demônios. Então veja, se o porco ele voltou para a lama, ele precisa se lavar novamente, né? E a cerimônia do batismo é simplesmente uma cerimônia de purificação, é uma cerimônia ali onde publicamente nós demonstramos, né, que nós voltamos para Jesus. Imagina, você terminou o casamento, foi lá no cartório, todo mundo já sabe que você terminou o casamento e você quer voltar de novo. Você precisa casar de novo, né? Então é assim, é com o Senhor também. Todo mundo já viu que você abandonou, todo mundo já percebeu que você não está mais no caminho do Senhor. Você está voltando agora, então você rebatiza ali para você mostrar que você voltou, né, para a igreja, que você voltou para Cristo. Agora, a quinta pergunta. Quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus através do batismo? Quando? Tem uma data? E qual é a data? Quando que eu devo tomar a decisão de me entregar a Deus através do batismo? Hebreus capítulo 3, versículo 15, diz assim: Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. Quando então que eu devo tomar a decisão de entregar a vida através do batismo? Hoje, verdadeiro, amanhã, falso, nunca, falso também, né? Então, a Bíblia diz que hoje é o dia, né, de nós tomarmos a nossa decisão. Hoje é a nossa oportunidade de decidir pelo batismo, pelo rebatismo, de receber o perdão. É hoje a nossa oportunidade de entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Hoje, você está aqui hoje assistindo esse estudo porque Deus está falando para você: entrega a sua vida, se batiza. Ah, eu me afastei, então volta, se rebatiza. E sexta e última pergunta. Que cerimônia relembra Jesus como Cordeiro de Deus? Qual a cerimônia que relembra Jesus como Cordeiro de Deus? Mateus, capítulo 26,
versículo 26 a 29. Diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu ao discípulo, dizendo: Tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos eles, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, esta é a nova aliança no meu sangue, no meu corpo, né? Todos, todas as vezes que comeste deste pão e beberes do vinho, anunciais a morte do Senhor, né? Então veja, aqui a Bíblia vai nos falar no livro de João, em 1 Coríntios também, sobre a cerimônia da Santa Ceia, né? A cerimônia da Santa Ceia, ela relembra ali o sacrifício de Cristo, né? É uma cerimônia de rememoração, onde nós relembramos o sacrifício e comemoramos a redenção. Então, na cerimônia da Santa Ceia, nós relembramos que Jesus foi o Cordeiro, mas comemoramos porque Jesus também é o leão. Ele morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. E porque ele vive, nós podemos hoje entregar a nossa vida a ele por completo. Então, veja, Jesus, ele morreu para nos salvar. E hoje o que ele pede é que a gente entregue a nossa vida por completo a ele. Ei, olha aqui para mim. Jesus morreu por você. É. Se fosse só por você, Jesus morreria. Ele te ama demais. Qual é a sua resposta diante de tamanho amor? Qual é a sua resposta diante da entrega de Jesus Cristo? Eu quero entregar minha vida por completo ao Salvador. E você? Ei, Jesus hoje te convida a tomar uma decisão. Você hoje precisa falar para Jesus: Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Hoje é o dia. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Escreve aí para o Senhor, diz para o Senhor, fala para mim aí, manda uma mensagem para mim dizendo: eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero retornar para a igreja, eu quero retornar para Cristo. Esse estudo aqui é porque o Senhor estava querendo me resgatar. Fala isso para o Senhor hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer o nosso compromisso agora? Nosso compromisso de fé. Você crê no batismo bíblico por imersão? Sim. Amém. Você quer resolver todos os impedimentos e ser batizado ou rebatizado? Sim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você deseja unir-se à Igreja de Deus e fazer parte da sua família? Sim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, que privilégio, que alegria. Eu quero fazer o seu batismo. Que tal? Hein? Fala para mim, manda uma mensagem para mim, fala, pastor, pode vir, eu quero ser batizado. Eu vou te batizar. Amém? Que maravilha, que privilégio, que alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E no nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre um novo estilo de vida. Estudo de número 11. Se você foi batizado, agora você tem um novo estilo de vida. Nós vamos falar sobre ele, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Obrigado, Senhor, pelo momento que tivemos aqui aprendendo mais de Ti e da Tua vontade. Queremos entregar a nossa vida por completo a Ti. Nos aceita, Senhor. Te rogamos por Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, abençoe a sua família e até o nosso próximo estudo.